Esse vídeo é a explicação da aula de ciências do dia 13 de agosto, página 112. Nossos hábitos e os recursos naturais. Vamos discutir hábitos de consumo. Isso pode contribuir para a preservação de recursos naturais. Então, consumo aqui é tudo aquilo que a gente compra, tá? Brinquedo, alimento. E recursos naturais são coisas da natureza que a gente usa para fabricar as coisas, né? E também para comer. O que você tem feito para cuidar do planeta? Você já parou para pensar que nossos hábitos influem não somente na nossa saúde, mas também pode afetar o planeta? Então, esses hábitos aqui, coisas que a gente faz diariamente, tá? Tem coisas que podem influenciar na nossa saúde. Por exemplo, comer muitos doces, né? Não fazer exercício físico, influencia na saúde. Mas existem hábitos, né, que a gente pode afetar o planeta. É por isso que no dia a dia devemos ter atitudes que favoreçam a utilização de menos recursos da natureza. Então, no dia a dia, a gente deve observar o que a gente consome, sabe? O que a gente compra, né? Para usar menos recursos da natureza, porque tudo que a gente compra, tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia foi tirado da natureza para ser fabricado, tá? Considere o exemplo da madeira usada para produzir papel. Então, para fazer o papel do seu caderno, dos livros, é usado madeira, tá? Então, as fábricas têm que cortar as árvores para poder produzir papel. Então, pensando nisso, a gente já logo pensa, né, para preservar a natureza, a gente precisa economizar papel, tá? E aqui tem alguns exemplos de economia do papel, tá? Número 1, antes de imprimir algo, visualize a impressão na tela do computador. Garantindo uma impressão correta, você estará reduzindo o desperdício de papel. Então, para aquelas pessoas, né, que têm impressora em casa ou no trabalho, né, antes de mandar para a impressora o que você quer imprimir, olhar se está certinho, tá? Porque senão a gente tira uma cópia errada, vai jogar fora e vai desperdiçar papel. E esse papel é feito de recursos da natureza, tá? Lembra que é feito de madeira. Antes de jogar fora uma folha de papel que já foi utilizada, use o lado dela que ainda está em branco. Assim você estará reutilizando um papel que ia para o lixo. Finalmente, se você já usou a frente e o verso da folha de papel e não pretende guardá-la, chegou a hora de mandá-la para o lixo. Mas espere, procure encaminhar a folha e outros materiais de papel para serem tratados e reaproveitados. Assim você estará reciclando um material que poderá ser utilizado até mesmo para fazer novas folhas de papel. Então também existe o papel reciclado, tá? Por exemplo, aquele caderno que você compra que as folhas são mais escuras, é feito de papel reciclado, papel que já foi usado, tá? Aí eles fazem um processo e fazem outra folha nova. Aquelas folhas brancas de sulfite e caderno de folha branca, ele não é de papel reaproveitado, tá? É daquele exemplo que é retirado a substância da madeira para fazer o papel, tá? Então, tem três coisas aqui que vocês podem fazer, tá? Evitar o desperdício, reaproveitar e descartar o lixo corretamente para não prejudicar o meio ambiente, tá? Ao tomar essas atitudes, esse exemplo aqui, você estará pondo em prática a fórmula dos R's. Ó, são palavras que começam com R. Reduzir o desperdício, reutilizar o que for possível e reciclar o que for reciclável.
tá? Então aqui foi só um exemplo, mas a gente pode usar com outros materiais, né? Por exemplo, a garrafa PET, o vidro, as latas, também dá para a gente pensar com esses 3 R's para poder diminuir o, a utilização dos recursos da natureza, porque para fazer o vidro, o papel, a lata, tudo foi tirado da natureza para ser feito, tá? Quanto mais a gente retira da natureza, mais a gente está desequilibrando ela, tá? E a gente descartando, né, reciclando o que dá para reciclar, a gente também não polui o meio ambiente, né? Porque senão vai para o lixo e o lixo da nossa casa ele vai para ser descartado na natureza, tá? Adote sempre essa fórmula e acrescente pelo menos mais 2 R's à sua lista. Então tem mais 2 R's, ó. Repensar seus hábitos, tá? Para mudar o hábito de desperdício e o de recusar produtos que prejudiquem o ambiente, como propagandas em papel, embalagem feita de material que não é reciclável, tá? Então, pensando antes de comprar, a gente pode ajudar o meio ambiente, tá? Não comprando as embalagens que não são recicláveis, tá? E evitando pegar as propagandas de papel. Na embalagem dos produtos tem lá um desenho pequenininho mostrando se aquela embalagem é reciclável ou não, tá? Esse aqui a gente não vai fazer, tá? E aí vocês vão abrir o caderno e vão fazer essa atividade aqui que eu coloquei no grupo, tá? Abre o arquivo e copie isso daqui, ó. A atividade é de ciências e daqui para baixo vai copiar no caderno. A data, põe a palavra ciências. Depois de assistir o vídeo da aula de hoje, que foi o vídeo que você está assistindo, né? Responda no caderno. Desde a hora que você acorda até a hora de dormir, você utiliza muitos recursos da natureza? E quais? Então, recursos da natureza são qualquer coisa que tem na natureza, né? Então, de manhã, quando você acorda até a hora de dormir, o que que você utiliza, tá? Por exemplo, a gente acorda no escova o dente, o que que a gente está usando de recursos da natureza, tá? Quando a gente escova o dente, a gente não gasta água, e é um recurso da natureza, né? E a pasta de dente, a escova de dente também foram feitas com coisas da natureza, né? Então a gente está consumindo já a hora que acorda. Depois a gente vai tomar o café da manhã, depois a gente almoça, ou vai para a escola, né, de manhã. Então, na verdade, quase tudo que a gente faz usa recursos da natureza, tá? Então, dá alguns exemplos para mim. Por exemplo, utilização da água para tomar banho, para escovar o dente, tá? Quando você usa o carro, né? Você usa combustível para o carro, o combustível é feito de elementos da natureza, tá? Então, vai fazendo uma lista. 2. Será que você está desperdiçando alguns desses recursos ou está usando de maneira responsável? Então, a gente tem que usar a água durante o dia, por exemplo, né? Você está usando com responsabilidade? Você está usando a quantidade certa, tá? Ou está deixando a torneira aberta enquanto escova o dente, ou passa muito tempo tomando banho. Isso também é para você pensar em outras coisas que você faz durante o dia, não é só a utilização da água, tá? Então vocês vão responder essa pergunta falando algum exemplo, tá? Você está desperdiçando, sim ou não? Depois ponto e fala, não, eu utilizo, por exemplo, eu fico pouco tempo no chuveiro, eu fecho a torneira para escovar o dente, né? E outras coisas, tipo, eu reutilizo papel. Então é só pensar sobre as coisas que eu falei na aula de hoje
e responder, tá? Tem algumas crianças que deixaram o caderno na escola, eu peço para responder numa folha, tá? E trazer para a gente colar, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, eu posso responder no horário de plantão de dúvidas, tá? Aquele horário que foi colocado no grupo. Ou então você manda a pergunta em outro horário, eu respondo assim que eu puder, tá? Então é isso.